Que lindo, né? Glória a Deus. Que festa linda, festa das luzes. Glorificando o nome do Senhor Jesus, o único que é digno de ser adorado e glorificado. Amém? Abraça um irmão aí, começa a orar com ele, fale para Deus: Senhor, abençoa a vida do meu irmão agora, no meio para essa palavra. Ora pelo teu irmão, levanta a sua voz agora, orem de dois em dois. Fale para Deus: Senhor, nós te adoramos nessa noite, fala ao nosso coração agora por meio da tua palavra. Senhor, obrigado por estarmos reunidos nesta noite, obrigado por podermos fazer essa festa ao teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo isso que pudemos apresentar, ó Deus, diante da igreja e diante dos teus anjos. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós esperamos, o nosso amor por ti, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esse privilégio de podermos te adorar, de podermos adorar o Senhor como nosso Deus e Salvador. Fala ao nosso coração nesta noite, ministra as nossas vidas, ó Deus, por meio da tua palavra. Continua, ó Deus, a falar conosco durante todo esse culto, porque separamos esse lugar e separamos esse momento para te adorar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Eu vou pedir para você daqui a pouco abrir a palavra de Deus. Mas antes eu vou passar algumas informações importantes. Eu vou pegar aqui um ganchinho do Bispo Alex, que ele falou sobre a passagem de ano, né? Irmãos, dia 31 é um momento muito especial, um momento de nós estarmos juntos como igreja, porque nós vamos estar entrando numa palavra profética, diante de um novo tempo, um tempo de romper, uma palavra que o Senhor nos deu. Compartilhei isso no aniversário da igreja e vou ministrar um pouquinho, bem pouquinho no dia 31, porque dia 31 é dia de festa, é um momento de celebração. Então, Natal você passa com a sua família, amanhã, terça-feira, véspera de Natal, algumas pessoas de forma tradicional ficam até meia-noite para poder fazer a ceia. Fique com a sua família, coma junto, celebre o nascimento de Jesus, já que essa é a finalidade dessa data, né? Nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data, mas estamos juntos com a nossa família, celebre junto com a sua família, coma junto e glorifique o nome do Senhor Jesus. Saia fora de todas as mentiras, né? Crente não acredita em Papai Noel é uma mentira, né? Não ensine seus filhos mentira, ele substitui Jesus, assim como o coelho da Páscoa também substitui Jesus. Você não acha interessante que as duas principais festas do cristianismo, Páscoa e Nascimento, se é que seria o Nascimento, existem figuras que substituem o Senhor Jesus. Um é um coelho, o outro é um velhinho de barba branca que não existe, né? Então, vivam a verdade nos liberta e participe com a sua família. Agora, dia 31, estaremos na igreja. Traz sua família para cá. A gente vai terminar meia-noite e 5 já terminou. Você vai para sua casa, deixa tudo dentro do forno, é só ligar o forno e pronto. E aí comemos junto com as nossas famílias e entramos num ano consagrando as nossas vidas ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom, na quinta-feira nós vamos fazer um culto diferente. Quinta-feira nós não vamos ter quase palavra. A palavra vai estar no meio das músicas, no meio das canções. Na quinta-feira nós vamos ter um tempo diferente. Quinta-feira vai ser um tempo onde nós vamos só cantar hinos, daqueles hinos tradicionais, hinos que talvez os mais novos aqui nem saibam que são hinos cristãos, mas às vezes está escutando um filme desta época, né? Ontem eu assisti um filme com a Adriana na Netflix e quando nós estávamos assistindo o filme, porque está nessa época, era um filme falando de Natal, no aeroporto, no Natal. Então, nessas épocas, tem esses filmes e tem aquelas canções de fundo, né? E você fala, olha que canção diferente essa. E a maioria são hinos cristãos. E nós vamos cantar esses hinos aqui na quinta-feira. Venha para adorar o Senhor. Convide pessoas que você sabe que ama Jesus, mas que talvez não entenda quem realmente é Jesus, para estarem vindo, porque nós vamos fazer apelo, vamos ter um momento de salvação. Aproveite esses momentos para levar a sua casa para o Senhor Jesus. Amém? E alguns avisos importantes, né? A nossa querida presbítera Josi e César Panes e a nossa querida diaconisa Adriana Lopes, que está lá está em algum lugar, ganhou sua netinha, né, esses dias, e agora a netinha já está indo para casa, glória a Deus. A Helena está indo para casa, para a glória do Senhor Jesus. Nasceu bem pequenininha, com 2 quilos,
perdeu um pouquinho de peso, teve que ficar no hospital essa semana, mas hoje já teve alta e está indo para casa. E tem um outro casal que está esperando o neném agora entre nós, mas ele não vem no culto da noite, vem no culto da manhã, mas os vovós estão aqui. Os vovós estão aqui. Então eu quero chamar os vovós para entrarem aqui. Vem cá, entre os dois vovós aqui. Um em cada porta. Ali. O Davis e a Sandra vão ser vovós. Para a glória do Senhor Jesus. O Bruno e a Mi estão esperando o neném. E está aí chegando mais um bebezinho para nós. Glória a Deus. Seja parabéns aos vovós. E olha que nome lindo da menina. Olha, gente, está cada vez mais rápido o negócio, né? Nem tem muito, não deu 3 meses, já sabe o sexo. Vai ser a Rebeca. Espero que eu não tenha errado, hein? Porque se errou, a culpa não é minha, hein? Glória a Deus. Quero falar um pouquinho com vocês nessa noite, continuar um pouquinho sobre oração. Estamos falando sobre oração. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, por favor. Que festa linda, né? Uma festa linda. Festa das luzes, festa de Hanukkah. Jesus, essa festa não é uma festa que está relacionada nas 7 festas que Deus instituiu em Êxodo, mas é uma festa que Jesus esteve presente. E quando Jesus esteve presente nessa festa, ou seja, ele não viu nada de errado, porque ele esteve presente nessa festa, ele disse que ele é a luz do mundo. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre oração. Nós temos falado sobre oração. Temos meditado em algumas verdades bíblicas, né? Deus quer responder todas as nossas orações. Fale comigo, Deus quer responder todas as minhas orações. Nós temos aprendido isso. Jesus mesmo disse que tudo quanto pedirmos em seu nome, Ele o faria. Ele não é mentiroso. E Ele não falou isso com o objetivo de nos frustrar ou nos deixar aí tristes. Ele falou uma verdade. E aí nós precisamos buscar entender essas verdades. Deus quer responder todas as minhas orações. Ele é meu Pai. Deus é o teu Pai? Sim ou não? Gente, nós como pais, a gente fica olhando na vida dos nossos filhos, o que a gente pode fazer por eles? Não é assim na nossa casa? A gente fica procurando, o que eu posso fazer pelos nossos filhos? Agora eu tenho um netinho, segurei ele na hora do louvor, pesado o menininho. E a gente fica olhando, o que a gente pode fazer para ele? Sabe o que a Bíblia diz? Presta bem atenção. A Bíblia diz assim, que nós, que não somos bons, não somos capazes de darmos para os nossos filhos uma cobra no lugar de um peixe. Nós não somos capazes de fazermos isso. Nós que somos maus, nós não vamos dar no lugar de um peixe uma cobra. Nós vamos dar o melhor. Imagine Deus que está nos céus. Então Deus quer nos dar o melhor. Ele quer fazer o melhor. Deus quer responder todas as nossas orações e como nosso Pai, Ele quer fazer o melhor para nós. Porém, como nosso Pai, Ele também sabe, assim como um pai natural, sabe que tem certas coisas que não adianta querer dar para o filho agora que ele vai se matar. Tem coisa que se você der para o filho quando ele é pequenininho, ele se arrebenta. Sim ou não? E a gente como pai olha e fala, não é a hora, não dá para fazer. Às vezes o filho tem 11, 12 anos, ele fala assim, pai, deixa eu dirigir. O que você faz? Lógico, vai lá com o teu filho na expressa e deixa ele dirigir na expressa. Não é isso que você faz? Não, né? Por que você não faz isso? Porque ele vai te matar. Então tem coisa que o pai escuta, até gostaria de atender, fica até orgulhoso com aquilo que o filho está pedindo. Mas ele não vai atender, porque ele sabe que o filho não tem como receber aquilo e nem tem como responder por aquilo. 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler com você apenas um versículo, que diz assim, versículo 11, mesmo assentados, escute.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Todo o contexto aqui de 1 Coríntios 13 está falando do amor. Aliás, desde o capítulo 2, ele vem falando dos dons e do amor. O dom maior de todos é o amor. Mas eu quero pegar esse versículo e tirar ele desse contexto e usar essa figura de linguagem que Deus está usando aqui para nos ensinar muitas coisas, entre menino e homem aqui, e uma verdade espiritual. Nós vivemos hoje no mundo uma crise. Muita gente vem falando, e você escuta todo mundo falando, a geração do passado era melhor que a geração do presente, a geração do presente é uma geração Nutella, não sei o quê. A gente tem que quebrar essas palavras, porque isso daí vai trazer uma consequência enorme lá na frente. A nossa geração, pelo menos as nossas gerações de filhos nossos, eles têm que ser filhos abençoados. Mas nós sabemos que existe uma crise sim. A crise está tão doida, gente, que às vezes eu estou às vezes, vendo alguma coisa no celular, eu vejo mulheres ímpias, mulheres que não sabem quem é Jesus, mulher que não é crente, falando que as mulheres têm que deixar os homens ser homem, que elas têm que ser femininas, que elas têm que assumir os lugares delas. Eu fico vendo isso, eu falo, meu Deus, o negócio está ruim mesmo, né? Que as mulheres estão dizendo isso, que homem tem que ser homem, deixa os homens ocuparem, as mulheres estão ocupando lugares delas, os lugares dos homens, e por isso está deixando os homens ficarem mais tranquilos. Isso tem trazido, estamos vivendo crises em todos os sentidos. É filho que cresce sem pai, e porque não tem pai, não sabe o que é paternidade, e por não saber o que é paternidade, não consegue entender esse amor de Deus. É crise de pais que muitas vezes abusam dos filhos, abusam emocionalmente, abusam fisicamente, abusam violentamente. Outros pais que fazem outras coisas, não fazem nada com os filhos, esquecendo-se que o amor, escute, o amor disciplina, o amor corrige. Deus diz na sua palavra em Hebreus, eu não vou pregar sobre isso, mas Deus diz em Hebreus, pai, escute o que Deus fala, que o pai que não corrige é bastardo. Não fui eu que falei isso, tá? Você não fique triste comigo, é Deus que falou. Porque o pai que tem filho, ele corrige. Agora, o pai que o filho não é dele, é de outro casamento, ele não pode corrigir esse filho, porque o filho não é dele. Mas quando o filho é dele, ele tem que corrigir. Então, a Bíblia diz que o pai, quando ele não corrige, é porque ele está se colocando nessa condição de bastardo. Não é meu. Esse filho não é meu. É umas coisas. Então, nós estamos vivendo uma crise onde muitos crentes não acreditam nisso. E querem ser mais bonzinhos do que Deus. E acham que vão saber mais que Deus. É uma crise geral. Mas no meio de toda essa confusão, dessa crise, Deus continua sendo Deus. Fale para o teu irmão, Ele continua sendo Deus. Ele continua nos amando. Ele continua nos vendo como filhos. E Ele continua respondendo nossas orações. A pergunta que eu tenho que fazer é qual a oração que Ele responde minha. Está entendendo? Você precisa pensar. Qual a oração que Ele responde sua? A oração de uma criança ou a oração de um adulto, de um homem? Quando eu falo homem, viu, mulheres, vocês não estão fora disso não, tá bom? Homem aqui, nós estamos falando do ser humano. Lógico que Paulo, como judeu, e numa cultura onde o homem prevalecia, ele usa tudo isso na figura do homem. Mas aqui está falando do ser humano. Então, novamente, no meio de toda essa crise, toda essa confusão, onde eu me encontro e eu estou tentando lutar contra tudo isso, eu tenho que lutar contra todo esse sistema maligno que tenta me oprimir e fazer com que eu faça aquilo que eles querem que eu faça. Não, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça.
E aí, no meio dessa crise, Deus me escuta. Deus me vê, Ele é Pai, eu sou seu filho. E Ele continua a responder as minhas orações. Agora, quais orações? As orações de criança ou as orações de um adulto? Eu falei aqui há algum tempo atrás, algo que eu ouvi do Bill Johnson, é uma frase muito linda que ele fala, né? Ele fala assim, que a maioria das coisas que nós precisamos, nós vamos ter. Mas a maioria das coisas que eu quero, eu vou ter que lutar por elas, eu vou ter que trabalhar por elas. Concorda com isso? A maioria das coisas que você precisa, você vai ter. Deus, Ele sabe do que você precisa, Ele vai responder. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você for um pouco sensível e começar a procurar Deus nas coisas, você vai encontrar Ele em centenas de coisas da sua vida. Eu estava lá em Gilgal na quinta-feira e as máquinas entraram para começar a fazer o arruamento. O nosso querido irmão e presbítero Osni estava lá, junto com o seu irmão Eli, e começaram as máquinas a cortar as ruas. E chegou uma hora que lá é tudo muito grande, né, irmãos? Quando a gente menos percebe, já andamos 2 quilômetros lá. Eu venho para casa com dor nas costas, dor nas pernas, tomando anti-inflamatório. É uma coisa, é tudo grande. Aí, o Osni estava longe, eu sabia que ele estava bem longe com a máquina trabalhando. E eu estava com sede. Aí eu fui até a casa do caseiro. Mas eu conheço eles. E eu parei na porta. Eu vou muito para Moçambique. E eu fiz a seguinte pergunta. Maria, a sua água, você toma água da onde? Ela toma água aqui do poço mesmo. E você coloca cloro nessa água? Antes de pedir água, eu estou já perguntando. Você coloca cloro na água? Ela falou assim, não, a gente toma água desse jeito mesmo. Interessante. Compra uma pastilhinha de cloro, Maria, dessas de piscina mesmo, quebra um pedacinho, coloca um galão de 25 litros, um pouquinho de cloro, um pedacinho. Já vai fazer bem para vocês. Não pedi a água. Não pedi. Trabalhei na indústria farmacêutica, vendi durante 3 anos e meio medicamento para verme. Eu sei muito bem o que é isso. Então eu falei, tá bom. Eu virei as costas, eu saí da porta, me chega o Renildo e a Valéria. Oi, apóstolo, nós vimos que você estava aqui pelo vídeo e nós viemos para cá. Toma essa garrafinha de água. Não, eu nem pedi, eu nem cheguei para Deus e falei, Senhor, eu estou com sede. A maioria das coisas que a gente precisa, Deus vai fazer, vai te ajudar, vai te dar. Vai chegar, sem você precisar fazer nada. Mas a maioria das coisas que você necessita vai chegar assim. Mas aquilo que você quer, você vai ter que trabalhar por elas. E aqui vem a questão da oração. Porque agora nós temos Paulo dizendo assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu deixei de ser homem, então dá para perceber aqui que Paulo não está falando que Deus é contra criança. Mas aqui é uma figura de linguagem, de algo que Deus está querendo nos ensinar de forma espiritual. Quer ver uma coisa? Quer ver como isso aqui fica muito claro aqui em Coríntios? Porque nós estamos já no capítulo 13, né? Mas abre aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Abre lá. Deixa marcado aqui o versículo 11. E vamos para o capítulo 3, 1. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Paulo não está aqui no capítulo 13 combatendo crianças, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós temos que chegar diante dele com um coração de criança, não com uma mente de criança, mas com um coração de criança. Mas olha o que fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Acharam? Está escrito assim, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como o quê? Espirituais, e sim como a crianças em Cristo, como a crianças em Cristo. Olha, ele está falando de crianças. Ele fala assim, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque
ainda não podeis suportá-lo, nem agora, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, volta lá para o capítulo 13, quando Paulo está dizendo assim, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Não está falando aqui combatendo a figura de uma criança, mas ele está dizendo, ele está fazendo aqui uma analogia do que é um ser, um homem que faz oração, que entra na presença de Deus como criança, e um outro ser que entra na presença de Deus como adulto. É isso que ele está falando. Está falando a nível espiritual. E outra coisa que nós precisamos entender aqui antes de avançar, que quando Paulo fala assim, olha, quando eu era menino, volta lá, versículo 11, o que ele fala? Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. No grego, na palavra de Deus, existem 3 palavras para criança. Esta palavra aqui é a primeira palavra que aparece. E essa palavra aqui não está falando de criança, tipo mancebo, criança de 3, 4, 5 anos. Não, não. Essa palavra menino aqui está falando do menino igualzinho o Miguel, que fica no meu colo. Ou seja, ele pensa, mas ele não raciocina. Ele pensa, o Miguelzinho ele pensa, mas ele não tem raciocínio ainda para tudo aquilo que ele está enfrentando, daquilo que ele está conhecendo e descobrindo. Então vamos voltar para o versículo 11. Paulo está falando desse tipo de criança. Uma criança bem pequenininha. E ele está dizendo assim, olha, existe um tipo de criança que não sabe falar, não sabe pensar direito e não sabe raciocinar direito. Agora, imagine eu, nessa condição de criança, quando eu era menino, eu entrar na presença de Deus e eu fazer pedidos para Deus. Deus vai me responder? Sim ou não? Sim, vai responder. Fala para o teu irmão, lógico que vai responder, ele é pai. Fala para o teu irmão, vai responder, ele é pai. Né? Eu já te disse, você que é pai e não é tão bonzinho assim, responde, imagine Deus. Mas aí vem a pergunta, qual é o nível de coisas que eu coloco diante de Deus para que Ele possa estar respondendo? Porque Deus vai responder. Ele quer responder todas as minhas orações. A criança não sabe falar direito. Ela não sabe nem o que pedir. Vou dar um conselho aqui para os pais mais novos. Quando o seu filho estiver na época de ganhar algum presente, leve ele numa loja de crianças que tem brinquedos. É assim que funciona. Comece pelo lugar mais caro e deixe ele escolher. E vai indo para o lugar mais barato. Porque tudo que ele vê, ele quer. Eu quero esse, pai. Ah, que bom. Aí você vai andando. Ele já esqueceu daqui. Ai, pai, eu quero esse. Aí você vai andando. Daqui a pouco ele olha e diz, ah, pai, eu quero esse. Até a hora que você chega no mais baratinho, ele fala, eu quero esse. Oh, glória a Deus, é esse daqui mesmo. Testificou, filho, é isso mesmo. Estou sentindo no meu coração que esta é a vontade de Deus para esse momento. A criança não sabe nem o que pedir, ela vê, uma hora ela quer isso. Já viu pessoas que pensam assim? Fala para o teu irmão, fica tranquilo, não é com a gente isso. Ele está falando de outras pessoas. Fala para o teu irmão, ele está falando de outras pessoas. Você já viu pessoa que está orando por uma coisa agora, daqui 5 minutos ela está pedindo outra coisa? Daqui 10 minutos ela está pedindo outra? Colossenses capítulo 1, 18. Não precisa abrir. O bispo Alex falou sobre Jesus sendo a pedra angular. Colossenses 1, 18 fala que Jesus Cristo é o cabeça do corpo. Ele é o? Bom, então agora você tem que imaginar o corpo, a cabeça, Jesus, e você tem que ver esse corpo.
Esse corpo é um corpo de um adulto ou é um corpo de uma criança? Calma. Nós temos que pensar sobre isso. Porque Jesus é a cabeça, mas e nós, o corpo? Como é que nós agimos? Como adultos ou como criança? Porque o Senhor Jesus quer que a igreja cresça, que a igreja amadureça. Ele está preparando a igreja para vir buscar a igreja. Há uma outra analogia para isso, que é Jesus Cristo sendo o noivo e nós, a igreja, a noiva. E ele vem buscar a sua noiva. Mas não se esqueça que quando ele vier buscar a noiva, o corpo vai estar adulto, já vai estar preparado. Eu falei isso recentemente, eu acho que a igreja ainda é muito criança, porque quando a criança nasce com cabeção, já viu? Ela vai crescendo, cresce primeiro a cabeça, depois o corpo fica pequenininho, depois o corpo vai crescendo. É assim. Quando ela chega aí com 5, 6 meses, você olha e fala, nossa, o que aconteceu com a cabeça desse menino? O corpo desse tamanho. Aí o corpo vai crescendo. Eu não tenho dúvidas de que todos os exemplos que Jesus coloca para nós, eles são perfeitos. Eu creio que a igreja é isso. Ele é a cabeça perfeita e nós estamos crescendo. Então nós temos que crescer nesse entendimento sobre a oração, sobre como nos comunicarmos com Deus. Como eu falei há mais ou menos 2 cultos atrás, sairmos fora dessas orações religiosas, que são sempre da mesma maneira. A gente está fazendo oração no automático, não está nem pensando na oração, não está nem esperando receber oração. E aí estamos falando de ter intimidade com Deus assim. Gente, se minha esposa, quando fala comigo, eu não presto atenção, ela fica brava. A tua mulher fica assim com você? Eu sei que todos os homens prestam atenção nas suas mulheres. Mulheres, toma cuidado, Deus está vendo. Mas as mulheres ficam doidas quando o homem não presta atenção. Agora a gente faz isso com Deus. A gente começa a falar para Deus e não estamos nem prestando atenção no que a gente está falando. Tipo de oração religiosa. Então agora vamos voltar lá. Qual tipo de oração que eu estou fazendo? Uma oração de criança ou uma oração de adulto? Porque o versículo tem uma palavra aí que é intrigante, né? Pelo menos para mim, não sei para você. Porque o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, vamos ler novamente o versículo 11, olha lá. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Aí, irmãos, aí vem uma coisa intrigante, que fala assim, quando cheguei a ser homem, e aí vem a pergunta que nós temos que responder, quando é que alguém chega a ser homem? Porque eu não quero ser menino. O apóstolo Paulo fala no capítulo 3, que ele não pôde dar coisas mais substanciosas, né? Coisas mais fortes, porque era criança, tem que ficar tomando leite. Então, quando é que eu deixo de ser criança para comer alguma coisa mais, comer uma feijoada? Quando é que eu deixo de ser criança para comer, né, um churrasco? Algo que seja mais gostoso, melhor do que somente o leite. Porque aqui é intrigante. Quando? Quando é que eu passo daqui para lá? Abra, por favor, em Hebreus capítulo 5. Vamos ver a resposta na palavra de Deus. Como eu acredito que quem escreveu Hebreus é o mesmo escritor de Coríntios, que é o apóstolo Paulo, eu acho que ele vai nos explicar, porque as terminologias, a forma de escrever é muito parecida. Mas Hebreus capítulo 5, eu queria que você abrisse aí, por favor. Diz assim no versículo 11. Acharam? Hebreus 5, 11. Todo mundo achou? Então vamos lá. Olha o que diz o versículo 11. A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Então, o escritor está dizendo, puxa, eu queria falar muitas coisas para vocês, mas vocês estão demorando para poder escutar isso. Versículo 12.
Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasses como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Então, para aqui, antes de ler o versículo 13, o escritor está dizendo assim: vocês já deveriam estar comendo coisas sólidas, mas porque vocês pararam de crescer, lembra um bebê? Se ele para de crescer, você não pode entrar com uma comida mais forte. Vocês já deviam estar aqui comendo comida mais substanciosa. Vocês deviam estar comendo coisas mais fortes. Já deviam ser mestres. Já deviam estar ensinando outros, já deviam estar educando outros, já deviam estar servindo outros. Mas como você não está aqui, você ainda está tomando leite aqui, porque você ainda não saiu daqui. Bom, essa é a revelação, mas tem mais revelação. Vamos continuar, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então aqui vem uma revelação. Quando é que eu deixo de ser criança? Porque olha só, quando ele fala lá no capítulo 13, versículo 11, que ele fala assim, que eu pensava como criança, ali está dizendo que faltava o raciocínio de entender coisas, revelações grandes, que um bebê não pode ter, mas o adulto tem que ter. Lembre-se que aqui no livro de Hebreus, também não dá tempo de te ensinar isso, seria legal se você estudasse isso, mas o livro de Hebreus está falando para hebreus. Olha o nome do livro, Hebreus, está escrevendo para os hebreus. Fácil, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que tem coisas reveladas no Velho Testamento que se você não se esforçar, você não vai saber. E essas coisas reveladas no Velho Testamento é Jesus, que só por meio de um esforço você vai ver. Você tem que buscar entender que Jesus estava todo o Velho Testamento. Então agora vamos voltar a entender o que Paulo está falando, o escritor de Hebreus está falando aqui no capítulo 5. Ele está trazendo duas coisas interessantes para mostrar quando é que eu saio de criança para adulto. E esta mudança vem através da palavra. E olha que coisa interessante. Olha o que ele fala no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Então vamos fazer o versículo contrário? Ora, todo aquele que se alimenta da palavra é o quê? Experiente. Vamos lá? Você tem que me ajudar agora, temos que pensar junto. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Então, todo aquele que se alimenta da palavra é experiente, certo? Quando é que eu deixo de ser criança e passo a ser adulto? Primeira coisa, é por meio do conhecimento da palavra. De uma palavra de justiça, de uma prática dessa palavra. Olha só o que ele fala, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática. Então não adianta somente eu saber a Bíblia, eu preciso praticar isso daqui. A diferença entre uma criança e um adulto é que a criança, ela sabe, mas o adulto pratica. E uma vez que eu pratique, agora a minha oração, aquilo que eu falo com Deus, não é como uma criança. Eu vou falar com Deus como um adulto. Eu sei o que eu estou pedindo, porque eu sei o que está na palavra. Tem muito cristão, graças a Deus não é da nossa igreja, mas tem muito cristão pedindo coisa para Deus que Deus nunca vai responder. Tem muito cristão que está ali
olhando uma pessoa que não é crente, não sabe quem é Deus, não tem temor a Deus, faz coisa errada, tem uma mente promíscua, e a pessoa está orando, ó Senhor, esse aí é o homem da minha vida, me dá ele. Como se Deus fosse dar um negócio desse. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz que não há união entre luz e trevas. Foi ele que escreveu isso. Assim como não há junção de óleo com água, não há luz e trevas, não se misturam. Ah, apóstolo, mas e agora? Eu já casei e o meu cônjuge não é salvo. Tá, já aconteceu, agora você vai orar pela salvação do seu cônjuge. Tem gente que está orando a Deus e falando assim, Senhor, faz dar certo o meu negócio, e está numa sociedade com um ímpio. E sabe o que a Bíblia diz? Que não há harmonia entre a justiça, entre o crente e o incrédulo. Ah, mas não tem mais. Deus falou. Deus diz na sua palavra que o namorado, quando ele toca na namorada, criando nela um sentimento que ele não pode suprir, Deus diz que ele se torna juiz dessa questão. Porque se ele tiver sexo com a namorada antes do casamento e ela engravidar, essa criança vai nascer pagã. Nem respira perto de mim para falar isso. A Bíblia está falando isso. Essa é a diferença da criança. A criança, ela diz, mas dá, mas pode, mas eu sei dirigir, pai, deixa eu ir na expressa que eu dirijo. Vai lá. Eu posso colocar a mão na tomada? Coloca. Vai lá. Se existem leis naturais que, se a gente quebrar, traz consequências, imagine as leis de Deus. O adulto, aquele que deixa de ser criança e passa a ser adulto, ele olha a palavra, ele passa a praticar a palavra. É fácil, irmão? Não é fácil. Eu, quando comecei a namorar com a Adriana, eu tinha saído do mundo. Eu tinha uma vida promíscua no mundo, que eu não quero nem falar, porque eu tenho vergonha. Eu era o primeiro namorado dela. Pedi ela em namoro num sábado para domingo. No domingo teve escola dominical. Eu segurei na mão dela. A hora que eu segurei na mão dela, algo aconteceu em mim, como homem. E eu vi que eu não estava bem. Eu falei, eu sou um bicho. Falei, peraí, está errado. Aí eu falei para ela assim, ó, nós vamos namorar 1 ano e nós não vamos nem nos beijar durante 1 ano. Imagine, primeiro namorado. O que ela mais queria na vida era beijar. Mas o que eu não podia fazer era beijar. Eu não estou falando que as coisas de Deus é fácil, não. Aliás, o Senhor mesmo disse que a porta é estreita. Estão vendendo um cristianismo facinho aí para todo mundo. Só que a prática é que nos leva ao sucesso. A prática é que vai me levar ao sucesso. Quanto mais eu pratico o que é certo, melhor eu fico naquilo. Concorda? Quanto mais eu pratico o que é certo, melhor eu fico naquilo. Também é verdade que quanto mais eu pratico o que é errado, pior eu fico. Viciado eu fico, preso eu fico. Por isso tem muita gente presa em pornografia, preso em imoralidade, porque foram fazendo escola nisso. E agora estão aqui como criança, tentando dar jeito nisso. Não, mas dá certo. Ah, nós vamos casar. Não, vai que vai dar certo, porque nós vamos casar. Não interessa se você vai casar. Interessa que quando você casar, a coisa já começou errada. E todo pecado traz uma consequência. Essa é a diferença entre a criança e o adulto, quando ela chega diante de Deus para falar com Deus. Deus te olha e fala assim, ele está na prática, ele está lá se esforçando, eu quero responder essa oração. Agora, quando ele olha uma criança, ele fala assim, não dá para responder isso não. Vem cá, vamos primeiro aprender a gatinhar. Você está querendo correr, vai se arrebentar.
E aí muitos crentes falam assim, Deus responde a oração do apóstolo, do bispo Alex, do bispo Clodoaldo, dos pastores, mas por que não responde a minha oração? Não existe isso, irmãos, de Deus responder a oração de um e de outro, não, Ele responde a oração de todos. Acabei de falar, se você for sensível para olhar o seu dia, você vai ver que o Senhor, Ele cuida de você em detalhes, toda hora tem uma resposta de Deus em alguma coisa, toda hora tem algo que Deus está fazendo para a gente, é só você ser mais sensível. A pergunta não é essa, a questão é, Ele responde como criança ou como adulto? Porque como adulto eu quero coisas diferentes. Como adulto eu tenho outros sonhos. Como adulto eu tenho outra visão. Eu tenho uma outra expectativa de eternidade, de vida. Como criança, não, eu estou vivendo aquele momento, eu quero minhas coisas agora, para mim agora. Sou eu, só eu e somente eu. Eu sou o melhor, as minhas coisas são as melhores, não dou para ninguém, é tudo meu. É uma criança. O adulto não. O adulto vai entrar na presença de Deus, vai fazer pedidos diferentes para Deus. E Deus vai responder. Olhe bem para mim, por favor. Deus vai responder a oração da criança e vai responder a oração do adulto. Só que se minha oração for de adulto, ela é muito maior e melhor do que de uma criança. Não fique triste achando, Deus não vai responder minha oração. Vai, deixa de ser criança, vai responder sim. O que eu estou tentando te ensinar é que você precisa começar a ler a Bíblia para você aprender a palavra de Deus, para você se tornar um adulto e a praticar essa palavra. Olha só, quando eu era criança, eu achava que dar o dízimo ia fazer com que Deus me abençoasse. Quando eu era criança, eu pensava nisso. Vou dar o dízimo e Deus vai me abençoar. Quando eu passei a ser adulto, eu entendi que dar o dízimo é minha obrigação e meu amor por Jesus. O problema não é dar o dízimo, o problema é administrar meus 90%. Como é que eu administro meus 90% com Deus? Porque eu dar os 10% é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. Sim ou não? Sim ou não? Gente, pegar 10% e falar, vou dar 10% para Deus? Talvez alguém tenha dificuldade, mas eu não tinha essa dificuldade. A dificuldade não está aqui. Quando é criança, eu faço porque tem que fazer. Tá, 10%, está aqui o cheque, pronto. O problema, quando eu me tornei adulto, é que eu entendi que é os 90% é que é o problema. Como é que eu administro esses 90%? De forma que Deus seja glorificado, de forma que a minha família seja abençoada, de forma que eu seja bem-sucedido, de forma que eu participe das coisas que é do reino. Agora, isso aqui virou um negócio enorme. E agora eu tenho que chegar diante de Deus, me ajuda. Porque o Senhor tem me dado muito e eu preciso que o Senhor me ajude a administrar isso daqui, ó. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai responder a sua oração. Quando eu sou criança, eu acho que aquilo que eu faço por obrigação, eu estou tendo algum mérito. Né? A criança estuda o tempo inteiro na escola. Aí ela passa de ano. Ela fala, passei de ano, pai. Qual que é a vontade de falar para ela? Fala mais alto. Todo mundo aqui falou é pai. Fez mais do que a sua obrigação. Criança, acha que passei. O que você vai me dar? Minhas filhas nunca fizeram isso. Mas se fizesse, eu ia falar, eu vou te dar o quê? Fez mais do que tua obrigação. A criança é assim. E sabe, eu tenho que ir para o final. Tenho tanta coisa para me ministrar, eu tenho ainda segundo e terceiro ponto. Mas deixa eu falar, sabe o que acontece? Tem muito filho fazendo isso com Deus. Sabe, Deus, eu dei meu dízimo. Sabe, Deus, eu fui no culto domingo. Sabe, Deus, eu fiz minha oração de manhã, de tarde e de noite. Eu já estou quase como Daniel, orando 3 vezes ao dia, 7 vezes ao dia. Sabe, Deus, eu estou fazendo tudo certinho. Deus não vai falar. Mas e se Ele falasse? Ser honesto é alguma virtude? Fazer o certo tem alguma virtude? Irmãos, fazer o certo é obrigação.
Não tem virtude nisso. Então, e aí? Agora vem a questão minha de ser adulto, de entender que meu relacionamento não é dessa daqui de troca, meu relacionamento é outro. Eu tenho outros planos, eu tenho outros sonhos. Eu tenho que fazer meus filhos chegar na faculdade, tenho que fazer meus filhos entrar na faculdade e sair da faculdade como crente. Porque vai entrar na faculdade, os comunistas querem destruir eles. A imoralidade quer destruir nossos filhos. Um médico chegou na nossa cidade, a filha foi para a Unesp. O pai e a mãe veio aqui conversar comigo. A menina, novinha, ingênua, pura, pensa numa menina inocente, limpinha. Foi para a Unesp fazer letras. Primeira semana, doparam a menina numa festinha, quase abusaram da menina. O pai veio me procurar. Apóstolo, o que eu faço? Eles eram de outra cidade. Eu falei, você quer saber o que eu faria? Tiraria minha filha da escola hoje e levaria ela embora. E eles tiraram a filha da escola, da Unesp e levaram embora. Porque nós somos adultos, nós não somos criança. Nós não vamos ficar correndo risco. Nós sabemos quem nos deu o filho, de quem é o filho e o que tem que ficar aqui depois que eu for embora. Então eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso me esforçar para isso. Deixa eu falar uma coisa com muito amor para você, meu irmão querido da igreja. Não adianta só a gente ficar nos cultos, nós precisamos entrar no Ministério Doutores do Resgate, você vai aprender muito. Entra no coral, você vai aprender muito. Entra nos ministérios da igreja. O ano que vem, fala para o teu irmão, o ano que vem todo mundo vai estar no ministério. Fala para o teu irmão. Fala para o teu irmão, se vira porque você vai entrar em algum ministério. Estou brincando, pode vir domingo que vem na igreja, tá bom? Estou brincando. Alguns já não volto mais na resgate. Mas esse é o meu desejo como pai, eu queria vocês todos num ministério, eu queria você em algum lugar, para ter comunhão, para ter relacionamento, para olhar o que o outro faz, para você olhar e falar assim, ele está fazendo algo bom, eu quero, esse aqui está fazendo uma coisa ruim, eu não quero, eu vou avançar, eu quero ter planos de Deus. Porque senão nós só ficamos com os planos que nós recebemos dos nossos pais, e os nossos pais foram uma bênção, mas o modelo não são os nossos pais. O modelo é o que Jesus Cristo estabeleceu sobre a igreja. Ele é o cabeça, fale comigo, ele é o cabeça. Eu sou corpo, eu tenho que estar ligado a essa cabeça. A cabeça é que manda, não é o membro que manda. Eu preciso entender isso e colocar isso em prática. Porque se eu só ficar sabendo, eu estou ali. Eu sei, mas não consigo raciocinar sobre isso. Mas olha, eu vou avançar, vou terminar no ponto 2. Pelo menos você vai aguentar aqui mais 1 hora. Estou brincando. Deixa eu ler um outro versículo antes de ir para o ponto 2. Provérbios 24, 27. Eu falei com o irmão ontem sobre isso. Provérbios 24, 27. Abre aí, por favor. Provérbios 24, 27. O que está escrito no livro de Provérbios? Achou? Está aqui atrás, né? Então vai. Vamos ler junto aqui. O que está escrito? Pode ler. Cuida dos teus negócios lá fora. E depois... Então, qual que é a ordem? Cuida primeiro dos teus negócios, da tua lavoura, do teu campo. Depois você vai cuidar da tua casa. Deus mandou fazer isso? É palavra dele? Então, quando o teu negócio começar a crescer, não vai na agência de automóvel comprar carro. Não começa a fazer dívida. Meu negócio está crescendo, vou fazer dívida. Não é isso que Deus manda você fazer. Deus manda você primeiro cuidar dos teus negócios, fazer ele crescer, para depois você cuidar da tua casa. São essas ordens. Tem gente que começa um negócio e ele, sabe, já tem unção de São Francisco. Já quer começar a ajudar todo mundo. Tudo que é pobre e endividado, ele quer ajudar todo mundo. Deus está me dando, eu quero ajudar. Quem mandou você fazer isso? Não, mas eu senti de Deus. Não foi Deus.
Mas eu senti. Vem cá que eu vou orar por você, você vai parar de sentir isso. Eu não estou falando para você não fazer o bem para as pessoas. Está entendendo? Eu estou falando para você não passar do limite daquilo que Deus está te dando, que vai te comprometer. E você acha que é de Deus. Você está entendendo? Tem tanta coisa que a Bíblia ensina. Muitas verdades que a Bíblia ensina. Só que a maioria delas a gente fica em cima das tradições dos nossos pais. Isso faz de você uma criança. Eu ensino há 27 anos nesse ministério. Primeiro nós esmagamos a uva. Não é isso, pessoal? Depois nós vamos tomar o suco. Mas primeiro nós vamos esmagar a uva. Primeiro é muito trabalho. Mas vai chegar o tempo que nós vamos tomar o suco da uva. Mas primeiro é muito trabalho. Mas não, tem gente que já pegou a uva e já está dando para todo mundo. Ó, tem um pouquinho de uva, ó, que bênção, minha uva. É uva para todo mundo. Aí quando olha, não tem mais uva. Ó, Deus, o que deu de errado? Deu de errado que você não conhece a palavra, está fazendo coisa que a tua alma manda você fazer e a tua alma não tem que mandar em você. Quem tem que mandar é o Espírito de Deus em nós. É Deus que tem que mandar em nós. Mas tem uma segunda coisa, para encerrar. Vou parar aqui na segunda. Olha, volta lá para 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 11 novamente. Perdão. Volta lá para Hebreus capítulo 5. Porque nós vimos que o homem é aquele que pratica a palavra, né? Ele conhece a palavra e pratica, mas não é só isso. Tem uma segunda coisa. No versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos. Hebreus 5:14. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Agora, olha só, para discernir não somente o bem, mas também o... E aqui vem a segunda coisa. Não é só também conhecer a palavra, porque conhecer a palavra é ótimo, e eu coloco em prática. Mas eu preciso avançar. Eu preciso agora saber o que é bom e saber o que é ruim. Porque o que é bom... A maioria de nós já sabemos o que é bom. Mas o que é ruim, muitas pessoas acham que não é ruim. Vou dar um exemplo. Um irmão ligou para mim essa semana retrasada e falou assim para mim: apóstolo, eu estou com um problema. Minha filhinha é pequenininha e lá na escola colocaram uma árvore de Natal, estão fazendo não sei o que lá de Natal, e tem o Natal, e o Papai Noel, o que eu faço? Assim, não leva ela na escola. Ah, mas ela não vai virar um ET? Não, porque não tem ET. Não vai virar ET. Não tem ET. Mas ela não vai ficar de escanteio? Vai. A vida não é fácil. A gente tem que ensinar para os nossos filhos que a vida não é fácil. Não fique poupando os teus filhos de coisas difíceis, porque senão ele vai se tornar um Nutelinha lá na frente. A vida não é fácil, gente. Esse mundo jaz no maligno. Nossos filhos têm que entender que é assim que funciona. Se você não quer que teu filho participe dessas imundícies, coloca aqui na Ictus, aí você vai estar seguro. Do contrário, se estiver estudando lá fora, se prepare, que a luta não é fácil. E aí, o que eu faço? Tem que ensinar seu filho. Isso aqui não é certo. E você não vai participar. E a criança vai chorar. E você vai sentir uma dor tremenda. Mas você está fazendo certo. Você tem que discernir o que é certo, o que é bom e o que é mal. Chega na festa junina, teu filho vai dançar quadrilha. Por isso que esse país está assim, cheio de ladrão. Desde pequenininho já está dançando quadrilha. Olha o que está formando no Congresso, nessas coisas. Opa, vou preso aqui. Vamos lá. Tem crente que chega no dia 31. Ó, toma cuidado com agora o que eu vou falar. Alex, fala para a Priscila, toma cuidado agora. Fala para o teu irmão aí, toma cuidado com o que o apóstolo vai falar agora. Chega no dia 31, que tem gente que vai gastar uma grana para comprar roupa toda branca para entrar no dia 31 de branco. Olha, se você gosta de comprar uma roupa boa, bonita para o dia 31, eu também gosto. Mas se aquilo é a razão de você ter um ano melhor, o branco... Está estranho isso, não está? O diabo é tão sujo, irmãos. Vocês sabem que quando Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú, ele ofereceu um prato de lentilha, não foi?
Esaú perdeu o direito dele de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Chega no final do ano, as pessoas querem entrar no ano novo comendo, porque dá sorte. Que sorte! Eu acho que o diabo fala, eu não aguento esse pessoal, eles fazem pior do que eu. Porque eu enganei o Esaú e agora eles fazem tudo isso aí. Eu acho que o diabo fica endemoniado quando ele vê os crentes fazendo isso. Mas como pode uma coisa tão errada se tornar o certo dentro da nossa cultura? Nos Estados Unidos tem uma expressão. Deixa eu falar eu estou te ensinando para você entender como nós seres humanos nós não sabemos discernir o certo do errado. Você sabe que quando Moisés subiu um monte, eles fizeram um bezerro de ouro, não foi? E falaram, e quando terminou de fazer o bezerro de ouro, Arão disse assim, eis aqui Israel, o teu Deus, os teus deuses, esse aqui, ó, um bezerro de ouro. Você sabe qual é uma expressão que os americanos usam muito? Eles falam assim, holy cow, vaca santa. É uma expressão, não é? Mas você fala, mas peraí, deixa eu entender. Vocês estão falando que a vaca é santa? Não, é só uma expressão. Mas não interessa, que expressão é essa? Estão entendendo? Nós não só conhecemos a palavra e praticamos, mas o adulto, o homem maduro, para falar com Deus e ter respostas de adulto, ele sabe também o que é o bom, o bem e o mal. Isso é mal. Tem cara de bem, tem jeito de bem, tem cheiro de bem, mas é mal. E eu não quero isso para a minha vida. Eu preciso encerrar para poder orar com vocês. É uma pena, tem tanta coisa aqui. Mas aqui tem uma revelação para nós, para a gente continuar andando. Nós vamos entrar no dia 31, e no dia 31 nós temos a nossa revelação que Deus entregou para nós como igreja de Miqueias 2. Nós vamos pegar aquela palavra e vamos colocar ela sobre nós, porque o Senhor nos deu uma palavra de romper. Mas o que eu preciso é avançar no que Deus está nos falando. Ele quer responder minhas orações. Escute, feche seus olhos para que nada te distraia agora. Por favor, feche seus olhos. Deus quer responder todas as suas orações. Deus tem respondido muitas das tuas orações. Qual oração você tem colocado diante dele? Como uma criança ou como um adulto, um homem adulto? Coisas grandes que você está precisando só vão chegar sobre você quando você entrar na presença de Deus como um adulto e começar a colocar diante de Deus como você precisa colocar com discernimento, conhecendo a palavra, sabendo o bem e o mal. Isso não é de um dia para o outro, é um caminhar, é um alimentar constante, um alimentar-se constante. Eu vou me alimentando constantemente e vou me fortalecendo. Não tente olhar para a minha vida e falar assim, eu quero ser como o apóstolo, eu quero ser como o bispo. Não, não faça isso. Cada um, eu tive minha caminhada que nem você, eu estava com 21 anos quando eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, falaram para mim assim, abra no livro de Gênesis. Eu não sabia que tinha Gênesis na Bíblia. Mas eu fui caminhando. E você precisa caminhar. Você tem que sair do leite. Olha o que Paulo falou, se foi Paulo, em Hebreus 5. Você já devia estar sendo mestre e você continua tomando leite. É fácil, né? Alguém vem, coloca uma mamadeira na sua boca, você sai alimentado. Mais uma semana, ouvi a palavra, glória a Deus, fui lá na igreja, foi uma bênção, foi fácil. Mas não é isso que Deus tem para você. Você precisa sair disso. É o ano de romper. É o ano de você olhar e falar assim, não vai ser mais assim. Não será mais assim. Eu vou tomar o meu lugar em Jesus.
E as minhas orações serão orações que terão outras direções, outro objetivo. Eu não quero mais viver como uma criança egoísta, mas eu quero viver como um homem de Deus, pronto para fazer o que Deus quer que eu faça. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez hoje, e eu quero falar uma coisa com muito amor para você. Um dia eu estava numa igreja exatamente como você pela primeira vez, e eu escutei muitas coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu nunca ouvi isso? Existe uma outra verdade que você precisa escutar nessa noite. Jesus morreu por nós na cruz. Ele nasceu numa manjedoura, cresceu, nos ensinou sua verdade, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está à destra de Deus e diz na sua revelação que Ele vai voltar. Mas esse mesmo Jesus que experimentou a morte e ressuscitou, Ele disse que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E você hoje pode ter a sua vida eterna nele. Se você nunca entregou tua vida para Jesus, porque eu nunca tinha entregue. Eu estava na igreja, eu era uma pessoa muito religiosa, eu amava Deus, eu amava Jesus. Eu tinha minhas pequenas imagens onde eu lembrava de Jesus, eu tinha minhas coisas, eu tinha meu altarzinho, mas eu nunca tinha ouvido isso, que eu precisava que Jesus entrasse na minha vida para que eu pudesse mudar de vida. Eu sempre achei que Jesus estava lá, muito longe, mas eu entendi na Bíblia que Ele morreu pelos meus pecados, Ele quer entrar no meu coração e quer ser o Senhor da minha vida. Se você nessa noite quer que eu ore por você, da mesma maneira que um dia oraram por mim, para que Jesus entrasse na minha vida, para que entre na sua vida, e você tenha um novo começo. Se você quiser que eu faça essa oração por você, para que Jesus seja o Senhor da sua vida, eu posso orar por você como um dia oraram por mim. Eu quero te falar uma coisa, a maioria das pessoas que estão aqui já fizeram essa oração, já vieram para frente. Mas a Bíblia diz que quando uma pessoa aceita Jesus, há uma grande festa nos céus. Porque Jesus deu a vida dele por nós, por você. Se você nessa noite quiser entregar a tua vida para Jesus, antes que eu comece a orar, eu queria orar por você. Se você nessa noite quer falar, Jesus, entra no meu coração, eu posso te ajudar nessa oração. Vem aqui na minha frente, eu quero orar por você. Eu estou te chamando aqui, e escute, não saia do lugar ainda, escute. Eu estou te chamando aqui, não é porque eu preciso que você venha aqui, é porque você precisa vir aqui. A Bíblia diz que se você confessar ao Senhor com a tua boca, você vai ser salvo. Então, o ser salvo é uma decisão. É uma decisão. E você precisa tomar essa decisão diante dos céus. Esse mundo espiritual que está sobre você, sabe o que você já fez, sabe o que você já plantou, o que você já consagrou. Então quando você fala para Deus, Senhor, eu quero Jesus, e você sai do teu lugar, você está rompendo com todo esse céu e dizendo, eu quero Jesus. Por isso que tem que ser dessa maneira. Eu podia muito bem falar assim, ó, fica aí no teu lugar, faz uma oração em silêncio e pronto. Mas não é assim que se faz. A oração tem que ser pública, tem que ser junto, tem que ser diante de Deus, para que o Senhor cele você nessa noite. Quer receber Jesus? Quer que Jesus entre na sua vida? Nunca fez isso? Vem aqui, deixa eu orar por você. Sai do seu lugar. Fala para a pessoa que veio com você, fala assim, vamos comigo lá na frente, eu quero receber Jesus. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Pode vir, se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, nunca fez essa oração, deixa eu fazer essa oração por você. Pode vir. Bem, se você está... Eu já falei, a maioria das pessoas já fizeram essa oração, falta você.
Você precisa tomar essa decisão para que a sua vida seja transformada. Todo mundo que está aqui já tomou essa decisão por Jesus? Tem alguém que quer tomar essa decisão por Jesus? Vem para frente. Ok. Acredito que todos já tomaram essa decisão. Glória a Deus, todos nós vamos para o céu, amém? Então vamos orar agora por essa questão da oração. Feche seus olhos. Senhor, nós ouvimos Sua palavra nessa noite e nós queremos sair desta condição de meninos para homens. Queremos colocar diante do Senhor nossas orações com entendimento, com revelação. E queremos pedir que o Senhor nos leve a esse novo estágio. Queremos, ó Deus, mais da Tua palavra. Queremos mais, ó Deus, da Tua igreja, de estarmos juntos. Queremos mais para esse próximo ano. Queremos que toda a nossa família, Senhor, caminhe numa direção onde o Senhor seja glorificado e onde nós sejamos verdadeiramente abençoados sobre essa terra. Então vem, Senhor, sobre nós. Vem abençoar-nos na nossa caminhada. E que as nossas decisões nesta noite, Senhor, não fraquejem. Não venham a ficar pelo caminho. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos avançar agora e chegarmos onde o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. E nós não somos aqueles que retrocedem, Senhor. Nós avançaremos. E esse ano será um ano de romper, Senhor. Um ano de novas experiências. Um ano de ministério. Todos aqui, Senhor, terão um ministério. Todos aqui têm um chamado e serão usados dentro desse chamado. Senhor, essa cidade vai ser abalada, a nossa casa vai ser abalada. Ó Deus, a nossa família vai ser abalada. Porque o Senhor será o Senhor da nossa casa. Não queremos agir como crianças, queremos andar como adultos e recebermos daquilo que o Senhor tem para nós como adultos. O Senhor é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então enche o coração da Tua igreja nesta noite do querer, Senhor. Fale para Deus, seja feita a Tua vontade, Senhor. Faça essa oração. Não tenha medo, fale para Deus, Senhor, faça a Sua vontade na minha vida. Eu estou aberto para a Tua vontade, Senhor. Faça você a tua oração, fala para Deus, faça a Tua vontade, Senhor. Eu quero a Tua vontade na minha vida. Faz a Tua vontade em nós, Senhor. Cumpre a Tua vontade em nós, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por essa festa das luzes. Obrigado porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é aquele que abre. O Senhor é aquele que abre o nosso entendimento. O Senhor é que nos faz entender a verdade. Porque Tu és a verdade. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os maridos que estão aqui. Os empresários que estão aqui. As mulheres que estão aqui, as esposas e as empresárias que estão aqui. Abençoa, Senhor. Abençoa, para que por meio da vida deles, todos que estão debaixo dos Seus comandos sejam abençoados, suas casas, seus filhos, seus negócios, e que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, pode aplaudir o Senhor Jesus. Irmãos, eu encerrei o culto rápido por causa do horário. Se você precisa de oração específica, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Do contrário, feliz festa, tenha um Natal maravilhoso com a sua família. Nos vemos na quinta-feira. Vai na paz.